Olá pessoal, então vamos continuar construindo aqui a nossa interface gráfica. Nós vamos continuar aqui na tela principal e aí, conforme o modelo que nós estamos utilizando, este daqui, né? Então aqui nós vamos ter a imagem de um produto que seria o produto de destaque. Bom, então aqui eu vou criar um retângulo, ok? Então criei um retângulo. Nesse retângulo aqui eu vou colocar um outro retângulo que eu vou colocar um produto aqui em cima, tá? Então vou selecionar aqui o retângulo, vou clicar aqui em Fio, Preenchimento, vou selecionar aqui que eu quero preencher esse retângulo com uma imagem, e vou clicar aqui no meio Shows Imagem, então para selecionar uma imagem, e aí eu vou abrir aqui uma pastinha onde tem algumas imagens que eu peguei da internet. Eu vou selecionar esse batom aqui, vou clicar em Abrir, e aí então ele colocou aqui pra gente o batom. Vou ajustar aqui o tamanho, vou clicar aqui em Fechar, vou puxar aqui um pouquinho este de baixo. Aí. Aqui eu vou espelhar a imagem, né, na horizontal, então vou inverter o lado dela, vou clicar com o botão direito, Flip Horizontal, então inverti aqui. Esse retângulo de baixo eu vou mudar a cor dele, então estou selecionando ele aqui, vou lá em Fio, vou pegar aqui o conta-gota, vou pegar a cor aqui do batom, tá? Aí, e nessa cor aqui eu vou colocar um degradê. Então, vou vir em linear, vou inverter aqui os lados, então vou deixar o mais claro em cima e o mais escuro embaixo. E aqui no mais escuro eu vou tirar um pouco da intensidade de cor, então vou deixar ele um pouquinho mais claro. Agora a gente vai colocar um texto aqui, então vou fechar isso daqui e vou colocar nova coleção. Aqui embaixo a gente vai colocar cores vivas e vibrantes. Coloquei o texto aqui, vou aumentar o tamanho desse texto, então vou botar aqui 14, vou deixar 36. Esse daqui a gente vai aumentar um pouquinho também, 14, 18. Vou trocar o tipo da letra, então aqui a gente está com Conforta, vou colocar o Neutral, o Neutral aqui também. E aí a gente vai trocar a cor da letra. Então, vamos deixar a letra próxima à cor aqui do batom também. Então, vou clicar nela, vou vir aqui em Fio, pego o conta-gota, seleciono lá a cor. E aí, essa cor aqui eu vou escurecer ela um pouco. Então, vou puxar aqui um pouco mais para o escuro. Ok? Bom, essa cor aqui que a gente criou, a gente pode copiar ela e colocar aqui na de baixo. Tá? Então, Ctrl V. E aí, seguindo lá o modelo, a gente vai colocar aqui, então, algumas categorias de produtos. Então, vou pegar um texto de novo. Conheça nossos produtos pelas categorias. Aqui eu vou voltar para o Comfort e vou reduzir aqui para 13. Tá? Bom, e agora aqui, então, nós vamos colocar essas bolinhas aqui, né, com algumas categorias de produto. Então, vou selecionar a elipse, vou criar aqui um círculo segurando o Shift. Esse círculo vou fazer esse mesmo degradê aqui. Então, vou selecionar aqui o retângulo, vou copiar a cor aqui do degradê. Então, essa primeira cor. Clico aqui em Fechar, volto no círculo, vou lá em Fio, Linear, seleciono a primeira cor, Ctrl V, que a gente vai reduzir um pouco a intensidade, então para deixar igual ao outro, 10%. Clico em Fechar, volto no retângulo, copio a segunda cor, aqui está em 29% de intensidade, seleciono o retângulo, vou lá em Linear, seleciono a segunda cor, colo, e aí deixo aqui também com os 29%. Tá? Aqui o outro está um pouquinho mais, que não tem problema. Bom, clico em Fechar, agora nós vamos criar um outro retângulo. Nesse retângulo aqui nós vamos colocar uma imagem. Então vou clicar aqui em Fio, Imagem, Shows Imagem, para selecionar a imagem. E aí eu vou selecionar aqui, por exemplo, a imagem da base. Selecionei a imagem, ajusto aqui um pouquinho o tamanho dela e vou colocá-la dentro do meu círculo aqui. Vou dar um zoom, para a gente poder ver melhor. E a gente ajusta, então, a imagem. Bom, então está centralizado. Vou clicar aqui em Fechar. E agora nós vamos colocar um texto aqui embaixo.
Eu vou colocar base, tá? Essa base aqui já está no Conforta, tamanho 13, e aí a gente vai reduzir aqui um pouquinho a intensidade de cor dela. Então, 58%. Aqui a gente centraliza. Aqui, se a gente quiser, a gente pode deixar ela com o tamanho do círculo, tá? Então, ela está batendo aqui. E agora nós centralizamos o texto aqui. Ok. Bom, vou selecionar tudo isso daqui. Vou agrupar. O botão direito. Vou selecionar a opção Group para criar um grupo. Depois vou criar um componente. Create componente, tá? Vou trocar aqui o nome desse componente. Chamar de item categoria. E se eu quiser colocar mais um componente na tela, né, uma cópia, uma instância desse componente, eu venho aqui em Assets e aí eu arrasto aqui, então, aquele item. Bom, por que é interessante fazer isso daqui? A gente pode criar várias instâncias, né, várias cópias daquele componente. E aí, toda vez que eu mudo o componente original, então, por exemplo, se eu vim aqui e mudar o tamanho da imagem, por exemplo, ó, então ela já altera para todo mundo lá. Vou dar um Ctrl Z para desfazer. Se eu mudasse a cor aqui, por exemplo, ia mudar também a cor para todo mundo. Tá? Então, facilita essa questão de padronização. Eu vou desfazer. Bom, e aqui a gente vai trocar então a imagem dos outros componentes. Então, vou selecionar esse daqui. Vou dar 2 cliques para abrir a imagem. Vou vir aqui em Fio. E aí a gente vai colocar outra imagem. Então, por exemplo, a imagem do batom. Tá? Vou colocar aqui, então, batom. Aqui nós vamos colocar uma outra imagem. Aqui um blush. E aí nós podemos colocando aqui outros itens para as nossas categorias. Delineador. Eu vou colocar aqui mais uma. Vai sair fora, tá? Não tem problema. E essa daqui vai ser o esmalte. Ok, bom, então coloquei vários, né? A gente poderia colocar mais, não tem problema. Vou selecionar elas e vou clicar com o botão direito e vou colocar elas todas dentro de um frame. Então, frame selection. Bom, esse frame aqui, vou puxar ele aqui para fora. Vou pôr uma cor nele só para a gente poder visualizar. Então é como se a gente tivesse colocado um frame desse daqui, tá? É a mesma coisa que a gente fez. Só que daí ele já coloca todos os componentes juntos. Eu vou selecionar todos os itens dentro do frame e a gente vai colocar aqui então para distribuir o espaço horizontal para ficar todos do mesmo tamanho. Aqui podemos colocar também para fazer o alinhamento vertical para todos ficarem iguais. E aqui a gente pode aumentar um pouquinho a distância, tá, deles, não tem problema. Veja que se eu aumentar um pouco a distância aqui, o frame vai ficar cortado lá, tá? Mas também não tem problema. Tá? O que a gente vai fazer agora? Vou pegar esse frame e vou arrastar ele aqui para dentro da tela inicial. Então, vou pegar ele aqui, vou colocar ele aqui dentro. Tá? Ele escondeu, por quê? Porque esse frame nosso, da tela principal, ele está marcado com essa opção aqui, ó, Clip Content. Tá? Então essa opção Clip Content, ela esconde o que passa do tamanho do frame, tá vendo? Eu desmarquei, mostrou aqui agora um pedacinho, marquei de novo e voltou a esconder. Então a gente vai fazer isso aqui também, ó. Então vou selecionar novamente esse frame, vou voltar aqui para Layer para a gente poder ver, ó, que o frame está aqui, e eu vou diminuir o tamanho dele. Então com o frame selecionado, vou reduzir aqui o tamanho dele, vou deixar aqui com a margem que a gente tinha definido antes, lá dos 16 pixels. E vou marcar essa opção também de Clip Content, então ele vai esconder para a gente. Bom, depois de fazer isso, vou manter o frame selecionado aqui, vou vir aqui em Protótipo. Então aqui em Overflow Scrolling,
ele vai criar para a gente uma barra de rolagem se o conteúdo exceder o tamanho do frame, que é o que aconteceu aqui, né? Então a gente vai colocar aqui que a gente quer criar uma barra de rolagem na horizontal. Quando isso acontecer, a hora que a gente fizer o teste aqui, nós vamos poder então rolar para o lado para poder ver as outras categorias. Então, aqui carregou, tá? E aí se eu rolar aqui de lado, eu consigo então visualizar todos os produtos pelas categorias aí, tá? Bom, aqui na parte de baixo a gente vai fazer um processo bem semelhante, tá? Só que agora nós vamos colocar as marcas. Então eu vou dar apertar Ctrl, vou arrastar, vou colocar aqui ó, com o seu produto pelas marcas. Eu vou aumentar o tamanho da tela principal aqui, então vou aumentar o meu frame. Aqui eu vou colocar um retângulo. Esse retângulo eu vou configurar ele aqui, vou deixar com preenchimento então branco. Nós vamos colocar uma borda nele. Essa borda vai ser um cinza bem suave. E nós vamos colocar aqui um arredondamento do canto de 5. Então isso daqui, ó. E aqui dentro nós vamos colocar um outro retângulo que vai ser as marcas que nosso aplicativo vai vender. Então selecionei o retângulo, vou vir aqui em Fio, Imagem, vou selecionar a imagem e aqui eu tenho algumas marcas, tá? Então, por exemplo, essa daqui. Vou ajustar aqui o tamanho dela, vou colocar aqui dentro. E aí a gente faz o alinhamento. Bom, vou fazer para as outras a mesma coisa. Então vou puxar de lado aqui. Vou só trocar agora qual que é a imagem da marca. A gente poderia ter criado também um componente, tá? Não tem problema. Temos o ajuste. Alinho de novo. Vou colocar isso dentro de um frame. A gente pode fazer daquele jeito, né? Botão direito e colocar dentro de um frame. Ou eu posso criar um frame aqui também, não tem problema nenhum, tá? E colocar essas marcas aqui dentro. Então, coloquei aqui dentro do meu frame. Se a gente quiser ajustar para deixar exatamente o mesmo tamanho. Aí, e agora eu vou então aumentar aqui o tamanho desse frame para poder colocar todas as outras marcas. Bom, vou selecionar aqui o retângulo e a marca. Vou puxar uma, duas, três. E aí, se a gente quiser colocar mais marcas, é só ir aumentando. Vou trocar aqui os logos e clique. Ok. Vou reduzir aqui o tamanho do frame. Tá? A gente pode deixar ele já menor aqui, ou um pouco maior, não tem problema. E aí esse frame a gente vai colocar ele novamente aqui dentro da tela principal. Vou selecionar ele, vou reduzir novamente para ficar com o tamanho das margens. E aí, depois de fazer isso, nós vamos fazer aquela configuração de novo. Seleciona ele lá, vem aqui em protótipo, coloca margem horizontal. E agora eu vou reduzir o tamanho dessa tela principal aqui, ó. Então vou pegar e vou deixar ela aqui, ó. O que que acontece com isso? Aqui ele está fora da tela, né? Não dá para ver. Aqui a gente até vê que ele está cortando um pouco aqui. Ele ainda está mostrando porque a gente desmarcou aquela opção de Clip Content. Então, a hora que eu clicar aqui, ele vai cortar o que não dá para ver. E aí, o nosso aplicativo ele precisa ter uma barra de rolagem aqui, senão eu não consigo visualizar as marcas aqui, né? Então, para fazer isso, a gente seleciona a tela principal, vou lá em protótipo, e agora aqui em Scrolling nós vamos colocar uma barra vertical. Então, ele vai rolar agora na vertical. Então, troquei. E aí, então, agora eu posso rolar para cima e para baixo aqui. E posso rolar aqui e aqui, tá? Bom, aqui ainda é interessante que quando você fazer isso, dependendo se você for colocar um logo aqui, alguma coisa, dá mais um espacinho. Então, vem aqui, por exemplo, ó, e deixa um retângulo em branco aqui, só para não ficar grudado. Tá? Então, por exemplo, aqui ó, fio, vou deixar tudo branco, tá? E aí vou selecionar novamente tela principal e deixar aquela do tamanho das outras telas. Então, quando a gente fizer isso agora, ainda não vai ficar grudado aqui as imagens.
Isso é bom se a gente colocar, por exemplo, um menu aqui embaixo depois. Bom, aqui, pessoal, ainda quando nós arrastamos para cima e para baixo, se você perceber a barra de status e o menu ali em cima, ó, eles sobem, tá? Então, se a gente, geralmente a gente não quer que a barra de status suba, né? A gente quer que ela fique sempre mostrando ali. E aí, se a gente quiser que alguma parte da tela fique fixa, como no caso ali a barra de status, o que que a gente pode fazer? A gente seleciona aqui ela, tá? E aí vem aqui, seleciona essa opção Fix Position. Então, ela vai ficar fixa quando você rolar a barra de scroll. Eu vou fazer isso aqui também para esse menu. Então, vou fixar ele na tela. E aí, quando a gente rolar agora, então aquela parte ali vai ficar e o resto vai subir. Só que está subindo por trás, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar isso daqui branco. Vou selecionar o retângulo, tá? Então, retângulo aqui. E aí, vou deixar ele aqui, então, branco, mas com toda opacidade. Então, vamos deixar também aqui essa barra de status branca. O problema aqui da barra de status é que a gente não tem um retângulo, né? Então, vou precisar acrescentar um retângulo aqui. Então, vou dar um zoom aqui. Vou criar aqui um retângulo. Vou deixar esse retângulo branco. Ok. E aí, esse retângulo, eu vou colocar ele aqui dentro da minha status bar. Joia? Então agora, a gente olhar lá, vai ficar fixado e branquinho. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula.